Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades acerca da revalidação de diplomas. Para quem não sabe, eu estudei o mestrado e o doutorado no exterior, porém, quando eu me submeti a esse processo, foram nos seguintes anos: 2007, quando eu concluí o mestrado, e 2011, quando eu concluí o doutorado. Antes, o processo era muito mais burocrático e muito mais moroso. Hoje em dia, as pessoas podem contar com a plataforma Carolina Body, que termina por auxiliar muito nesse processo. Então, se você é um estudante de mestrado ou doutorado no exterior, ou se tem interesse de estudar fora, ou mesmo já concluiu o seu mestrado e doutorado e agora precisa revalidar o seu diploma, então esse vídeo é para você. Fica comigo até o final e eu vou te esclarecer vários mitos e verdades sobre esse processo. Vamos lá? Eu preparei aqui uma lista. Diz assim: a revalidação é obrigatória para atuar academicamente no Brasil? Bom, se você quer ser professor numa universidade pública ou privada, você só vai conseguir ter acesso a esses títulos, ou seja, ser remunerado como mestre ou doutor, se você tiver o diploma revalidado. Caso contrário, a instituição não vai te pagar, até porque o MEC exige que esses diplomas estejam revalidados para que aquele docente conte no corpo docente com essa titulação. Porém, se você quer apenas ter o diploma para o conhecimento e não atuar academicamente, ele será válido para esse propósito, pois ninguém vai tirar o teu título de mestre ou doutor. Se fosse dessa maneira, um palestrante, um pesquisador que vem de uma instituição estrangeira, ele não seria mestre, não seria doutor. Ele é mestre ou doutor, ele só não pode atuar academicamente no Brasil. E outro mito ou verdade, vamos ver aqui. Não é necessário o diploma para revalidar, basta uma declaração de conclusão e o histórico. Será que é isso mesmo? Não, gente. Para que você possa dar entrada no processo, você precisa do diploma. E geralmente o diploma no exterior, ele demora um certo tempo para ficar pronto. Então, caso você queira apressar esse processo, antes de voltar para o Brasil, veja quais os trâmites que podem ajudar a acelerar a confecção do seu diploma para que você possa dar entrada na revalidação, pois sem ele, nada feito. E o terceiro item: é necessário ter a ata de defesa para revalidar? É verdade. Além do diploma, do histórico, eles pedem também a ata de defesa. Mas por que eles querem a ata de defesa? Eles querem saber se os membros que participaram da tua banca têm qualificação para tal, ou seja, se são também doutores e se são especialistas naquele tema. Então é muito importante que você traga essa ata. Basta solicitar na secretaria esse documento. Após a defesa, os membros eles vão assinar a ata constando o dia da sua defesa, o nome das pessoas que participaram da banca, o título do seu trabalho e todas as informações, inclusive o conceito atribuído a essa defesa. E a próxima dúvida diz assim: o processo de revalidação é igual para todos os níveis acadêmicos? Não, gente, isso é um mito. Se você está tentando revalidar um diploma de graduação, é totalmente diferente de revalidar um diploma de mestre ou doutor. Então, para a graduação, é capaz que a instituição te solicite todos os programas de todas as disciplinas. Já para o mestrado, apenas o histórico vai bastar, juntamente com o diploma, a tese ou a dissertação. Então, são processos distintos que exigem documentos também distintos. E a próxima dúvida: é preciso ter currículo Lattes para revalidar o diploma? É verdade. Aqui no Brasil, eles vão te solicitar, se você der entrada pela plataforma Carolina Body ou por fora, que você inclua o currículo Lattes, porque lá tem as informações acadêmicas relativas aos anos em que você esteve cursando esse mestrado ou esse doutorado. E outra dúvida diz assim: cursos à distância no exterior são sempre aceitos para reconhecimento no Brasil? É o contrário, gente.
pelo fato da educação à distância a nível de mestrado e doutorado ter sido aprovada muito recentemente, nós temos ainda um número bem restrito de cursos nessa modalidade. Portanto, as universidades, às vezes, ainda têm um certo preconceito com cursos realizados à distância no exterior. Portanto, esse processo ele pode ser mais complexo. Eles podem simplesmente dizer: não temos cursos à distância, portanto, não podemos revalidar cursos deste mesmo nível ou modalidade. E uma outra dúvida é se é necessário, preciso ter morado no exterior para que você consiga revalidar o seu diploma. Olha, isso pode ser que sim, pode ser que não, e vai depender do caso. Por exemplo, se você está tentando revalidar numa instituição pública, Universidade Federal, Estadual, é bem capaz de que ela te peça realmente essa comprovação, que pode ser o contrato lá da casa ou do apartamento que você alugou, o passaporte constando lá os carimbos, ou outros documentos que comprovem que você realmente residiu naquele país. Não é obrigado você ter ficado todos os meses, todos os tempos, mas pelo menos uma boa parte desse curso lá. Porém, algumas pessoas foram beneficiadas na época da pandemia. Por quê? Todos os cursos ficaram online. Então, essas pessoas elas ganharam esse benefício de conseguir a revalidação nesse período específico. Porém, se você não fez o curso na época da pandemia, você vai ter que comprovar a residência. Porém, existem também outros casos de algumas instituições que elas não vão te solicitar esse documento, ou seja, mesmo que você não inclua, ele mesmo assim vai avaliar e se o processo tiver mérito, vai dar o aceite, do teu diploma como mestre ou doutor. E outra dúvida, o processo de revalidação é gratuito? Não, gente. Todas as universidades, públicas ou privadas, elas vão te cobrar um valor para realizar esse processo. E esse valor ele pode variar bastante. Pode ser que uma instituição te cobre R$2.000, outra 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Opa, os valores eles podem ser bem variados, vai depender da instituição em que você está tentando. Geralmente, instituições privadas elas cobram bem mais caro do que instituições públicas. Outra dúvida bastante recorrente que as pessoas perguntam muito. Minha universidade no exterior tem acordos com universidades brasileiras ou minha universidade no Brasil tem um acordo com aquela universidade estrangeira. Pode ser o inverso também. Dessa forma, meu diploma já estará revalidado quando eu regressar no Brasil. Não, gente. Qualquer curso realizado no Brasil precisa passar por revalidação. Pode ser que pelo fato desse acordo com a sua universidade e se a sua universidade tiver um curso correspondente, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você lá no exterior fez um mestrado em engenharia e aqui no Brasil a universidade que você trabalha ou se formou também tem esse mestrado em engenharia, pode ser que seja um pouco mais fácil pelo fato deles já conhecerem a instituição, o renome e facilita o processo. Mas nada está garantido, até porque também vai ser avaliado o mérito do trabalho e do candidato que realizou essa formação no exterior. Então, não tem nada automaticamente garantido. Tudo vai depender da análise da comissão. E a próxima dúvida, a publicação de artigos ajuda no processo de revalidação? Sim, gente, ajuda bastante. Por quê? Porque quem vai analisar o processo vai ver que você tem já uma vida acadêmica, já publica artigos, então já vai ser mais fácil analisar o currículo e o perfil do candidato. E outra dúvida também bem recorrente, instituições particulares no Brasil não podem revalidar diplomas estrangeiros? Bom, gente, isso é um mito. Várias universidades privadas no Brasil já revalidam diplomas. Então, fique atento. E outra dúvida, o reconhecimento pode ser negado num lugar e aceito em outra universidade. Verdade. A universidade ela pode simplesmente dizer que não tem aquela linha de pesquisa ou que não tem aquele curso que você realizou no exterior. Porém, esse curso ele pode ter uma outra universidade que vai avaliar muito bem o teu trabalho e o teu perfil e assim dar
como ok, revalidado o teu diploma. Outra dúvida, a especialização lato sensu realizada no exterior também precisa passar por revalidação? Não, gente, a especialização não é um grau. Somente os graus acadêmicos é que são revalidados. Por exemplo, graduação, mestrado e doutorado. Então ficam de fora, que não há necessidade de revalidação. Especialização e pós-doutoramento. Por quê? A especialização não é um grau, é um título, e o pós-doutoramento é um estágio, também não é um grau. Então, esses dois não passam por revalidação. E aí, uma outra curiosidade, algumas universidades brasileiras são mais rigorosas do que outras no processo de reconhecimento. Verdade. Algumas instituições elas pedem uma série de documentos e depois pedem mais e mais e mais, e você precisa ser bem resiliente nesse processo, argumentar até conseguir convencer de que os teus documentos estão satisfatórios e que você atende aos requisitos. Porém, outras instituições elas começam a implicar com alguns documentos e terminam por barrar o processo no meio do caminho, ou seja, são mais rigorosas para conceder a aprovação do diploma como equivalente aqui no Brasil. E outra dúvida, diplomas de países do Mercosul pode ter um processo mais ágil. Bom, gente, os acordos eles são mais relacionados a essa questão do comércio. Com relação à educação, não, até porque muitas universidades no Paraguai, Argentina, elas têm um regime bem diferenciado do Brasil, ou seja, o mestrado e o doutorado lá é um pouquinho diferente daqui, as exigências lá podem ser diferentes daqui, então esse processo não é mais ágil, é igual para qualquer país. E às vezes, pelo fato de algumas instituições não levarem muito a sério esse processo, termina inviabilizando o processo de revalidação de muitas pessoas que se prejudicam pelo fato de ter feito mestrado ou doutorado no Paraguai, Argentina, Chile ou qualquer outro país do Mercosul. E uma outra dúvida, posso revalidar o meu diploma sem levar em conta a plataforma Carolina Bori, sem usar essa plataforma? Sim, claro, existem instituições que ainda não aderiram à plataforma Carolina Bori, ou seja, elas não utilizam essa plataforma para essa finalidade. Você precisa ir lá na instituição, ver a lista de documentos, dar entrada, geralmente eles publicam um edital e é por fora. Porém, a grande maioria das grandes universidades brasileiras, públicas e privadas, já aderiram sim à plataforma Carolina Bori e é por meio desse caminho que você vai fazer o seu processo. E outra dúvida, o processo de reconhecimento pode levar meses ou até anos? Olha, isso é um mito, já foi assim. Hoje, a instituição tem aí um prazo para dar uma resposta. Então, você vai esperar aí no máximo 6 meses. Mas, geralmente, esse processo é bem mais ágil. Então, a grande maioria dos colegas que eu tenho acompanhado conseguiram em 30 dias, 2 meses, no máximo em 3 meses. Então, hoje já está bem mais ágil do que no passado. Para você ter uma ideia, quando eu terminei o doutorado, eu dei entrada em vários lugares. Então, a Universidade Federal do Paraná, que foi a primeira que revalidou meu doutorado, foi super rápido. Em 3 meses eu já consegui a resposta e já fui lá buscar o meu certificado de apostilamento do doutorado. Porém, outras instituições elas demoraram um pouco mais, como por exemplo a Unicamp e a UFMG demoraram quase 1 ano para me dar essa mesma resposta. Então, fique atento porque não é assim mais tão demorado como era anteriormente. E outra dúvida, o reconhecimento do diploma no Brasil é válido para qualquer país? Não, gente. Se você revalida o diploma aqui, só vai valer aqui. Se você vai para a Espanha, vai ter que revalidar lá. Se você vai para a Inglaterra, vai ter que revalidar lá. Então, cada país vai ter que reconhecer aquele diploma. E algumas pessoas usam esse nome, reconhecimento, outras usam revalidação. É a mesma coisa. Em Portugal, eles gostam também de chamar de equivalência. Então, todas são sinônimas e querem dizer que o teu diploma, a partir daquele momento, é válido naquele país. E aí, depois do reconhecimento, o diploma terá a mesma validade de um diploma obtido no Brasil. Verdade. Você vai poder utilizar esse diploma para concursos, para progressão nas universidades e para tudo aquilo que alguém solicitar como mestre ou como doutor. E outra dúvida,
todos os cursos de mestrado e doutorado no exterior são considerados stricto sensu no Brasil? Não é verdade. No exterior, nós temos algumas modalidades que podem confundir quando você chegar aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos na Europa o mestrado integrado, que é a graduação somada com o mestrado. Então, algumas universidades elas não aceitam essa organização da Europa, então só aceita quando você faz ou o mestrado separado ou o doutorado separado, né, depois da graduação. Ou ainda nós temos os casos nos Estados Unidos dos MBAs, que lá às vezes são considerados mestrados, mas aqui no Brasil não, são consideradas especializações. Alguns cursos de mestrado, por exemplo, na Itália, não tem apresentação pública de dissertação ou tese, e também não são aceitos aqui no Brasil. Outros mestrados, eles são aligeirados, em vez de ser feito em 2 anos, é feito em apenas 1 ano, e às vezes também não é aceito aqui no Brasil. Então a gente precisa ficar bem atento sobre essas equivalências. E aí a minha sugestão, a minha dica é que antes de ir para o exterior fazer o curso, entra na plataforma Carolina Bore e põe lá o nome da tua instituição, o nome do teu curso, e assim você vai verificar quais diplomas já foram revalidados aqui no Brasil. Então é uma segurança que você tem antes de embarcar nesse processo. E aí a dúvida agora ela tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Cursos sem defesa de dissertação ou tese podem ser aceitos? Podem não, gente. A maioria das instituições elas vão exigir essa mesma organização aqui do Brasil, que tenha defesa de tese. E no exterior, assim como no Brasil, eles têm uma modalidade também diferente, que é a chamada multipaper. Como é que funciona isso? Em vez de você fazer uma tese ou uma dissertação, você organiza um conjunto de artigos publicados em revistas bem classificadas e defende esses artigos em vez de defender uma tese ou uma dissertação. É uma modalidade nova. E outra dúvida, é possível pagar para acelerar o processo de reconhecimento? Não, gente. Você vai entrar na fila como todos os outros mortais e vai esperar o processo correr. Pode ser que você dê sorte de a pessoa que pegar o teu processo dar maior celeridade, pode ser que você não dê muita sorte e o processo vai tramitar aos poucos até chegar lá no prazo final. Então, é ter paciência e fé. Se você fez tudo direitinho, não tem por que temer. Outra dúvida, há fraudes envolvendo falsas promessas de reconhecimento de diplomas estrangeiros? Verdade, gente. O que mais tem são instituições aqui no Brasil que oferecem cursos de mestrado ou doutorado por correspondência, ou seja, professores vêm de lá aplicar aqui e os alunos às vezes fazem toda a parte curricular aqui no Brasil, depois vão lá só defender. Então esses cursos eles terminam sendo um pouco perigosos. Por quê? Porque quando você vai tentar revalidar, você não consegue por você não ter residido no país, por você não ter, às vezes, vida acadêmica, passou os 2 ou os 4 anos, não publicou nada, não participou de nenhum evento. Então vai tornando o processo cada vez mais complicado. Então fique de olho nessas facilidades. Tem um ditado que diz: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então a mesma coisa, quando o curso é muito fácil, as coisas são muito facilitadas, desconfie. E a última dúvida, diplomas obtidos no exterior garantem automaticamente uma vantagem no mercado de trabalho brasileiro? Olha, isso é muito relativo. Não é o papel que vai fazer a diferença, mas sim o profissional. Então, não é o diploma e também não é a instituição de ensino que vão fazer o profissional, mas sim você que estudou, pesquisou, realizou realmente um aprofundamento naquela área e agora é um grande especialista naquele assunto, capaz de falar, fazer pesquisas e ensinar outras pessoas sobre aquele conteúdo. Então você que vai fazer a diferença e não o diploma. É claro que se você for um bom profissional e disser, olha, eu fiz um doutorado em Harvard, ou então eu fiz a minha formação na Inglaterra, em Oxford, óbvio que vai abrir mais portas, porém tudo vai depender de você, enquanto profissional. Então, faça por onde merecer aquele diploma de excelência realizado em uma grande universidade internacional. Então, esses foram os mitos e verdades que eu pude identificar ao longo aí de anos, prestando assessoria e ajudando alunos e colegas que fazem mestrado ou doutorado no exterior. E espero que esses mitos e verdades possam te ajudar a esclarecer um pouco esse processo de revalidação, que para alguns parece
parece algo muito complexo, mas para outros é apenas um processo administrativo. Eu encaro dessa segunda maneira. Então, não deixe de fazer o seu curso por conta de medo. Arrisque, mas arrisque com certeza, fazendo as consultas, perguntando às pessoas, assistindo os vídeos, entrando no site das instituições, vendo protocolos, acordos que podem às vezes ajudar um pouco nesse processo. Porém, faça a sua parte. Escreva um bom trabalho, publique artigos, resida no país que com certeza as coisas vão dar certo. E eu te espero no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!